Fala pessoal, saudações. Gostaria de fazer a apresentação da nossa disciplina Desenvolvimento de Aplicações Back-end com Framework. Essa é uma disciplina da modalidade EAD, então os nossos conteúdos vão ser nesse formato aqui, em vídeo, tarefas pelo Moodle, discussões ali pelo Discord ou via Meet, sempre que necessário, né? Então, essa é uma disciplina que ela é voltada ao desenvolvimento de aplicações, né? Aplicações web, e eu gostaria de contextualizar um pouco todo o que envolve essas tecnologias e tudo, né? Quem vem da área, quem já está habituado a trabalhar com servidores, com aplicações web, já conhece um pouco disso, né? Mas eu gostaria de contextualizar um pouco para a galera que vem de fora, né? Dos outros campos, que talvez não tenha tanta familiaridade ou ouviu um pouco sobre o assunto, né? Então, conversar um pouco com vocês nesse primeiro módulo, mais a título de vocês entenderem onde vocês estão entrando e o que vocês deveriam esperar dessa disciplina, tá? Então, assim, pessoal, o foco do nosso curso aqui vai ser atuar no desenvolvimento de aplicações web, né? Então, aplicações web a gente pode entender como várias coisas. Poderia ser uma aplicação como um site, né? Você está desenvolvendo ali um site pessoal. Poderia ser um sistema web, que tem um conceito um pouco diferente, algo que vai processar mais dados, que vai ter mais funcionalidades além de exibição pública, né, para os clientes, né? Então, o sistema já com autenticação, com bastante funcionalidades implementadas. Poderia ser uma API que serve de base para um aplicativo do celular ou para alguma outra aplicação, né? Então, existem várias formas de você encarar o desenvolvimento web, né? O que se caracteriza, de modo geral, para a gente falar que uma aplicação é web, né? Ela vai estar rodando em um servidor ou alguma máquina remotamente, né? Às vezes não necessariamente em um só servidor, né? Mas não é algo que roda localmente ali na tua máquina, que o cliente vai lá, faz o download, como aqueles programas antigamente, né? A gente ia lá, baixava o programa, instalava no nosso computador, né? Ainda existem muitos softwares que se faz isso, né? Ah, vou baixar um editor de fotos ali, o GIMP, por exemplo, né? Instalar localmente e ele utilizar. Então, isso não tem ligação com o mundo externo, nem nada disso, né? Quando se trata de uma aplicação web, a conversa já é um pouco diferente. Você já está falando de uma aplicação que o cliente não vai ter tanta responsabilidade de instalar e configurar, né? Então, essa é a grande magia das aplicações web. Você normalmente só acessa elas por um navegador ou algo nesse sentido e usufrui daqueles recursos, né? Sem se preocupar com o que está processando aquilo, se exige muito hardware muito potente para rodar ou não, tanto faz, né? Você simplesmente acessa e faz as operações ali pelo navegador, né? Ou por um aplicativo móvel, por exemplo, né? Então, toda a questão da infraestrutura que precisa para rodar isso, né? Muitas vezes você consegue até rodar aplicações que não rodariam na tua máquina, né? Então, existem esses serviços de jogos em nuvem, né? Você consegue fazer streaming do jogo ali em tempo real, às vezes no computador que nem teria poder de processamento para rodar ele nativo, né? Então você consegue usufruir de alguns serviços nesse sentido. E isso tem evoluído muito, né? Então eu costumo falar aqui, o futuro de qualquer programação vai ser web, né? Então vai chegar um ponto que vai ser muito raro o cliente precisar baixar e rodar as coisas localmente, né? Existem cenários que isso é necessário, sim, né? Mas de modo geral, o público em geral funciona bem atuando com serviços web, né? Então, muita coisa está migrando para a nuvem e tal, né? Então, você já tem hoje sistemas que são, inclusive, praticamente inteiros remotos, né? Então, se você pegar o sistema operacional lá da Google, o Chrome OS, né? Ele tem suas funcionalidades para rodar nos Chromebooks ali e tal, mas se vocês observarem a configuração de hardware dos Chromebooks, ela é bem modesta. São processadores mais simples, na maioria das vezes voltados à economia de bateria e tal. Nem tem muito armazenamento interno, alguns têm só memória flash, não tem nem SSD, né? Por quê? Porque está tudo na nuvem, né? Então você está usando sistemas web que estão lá, né? O próprio Google Drive ali, o Google Docs, você está acessando, editando um texto lá.
em uma coisa que até pouco tempo atrás você só tinha a opção de baixar uma suíte de Office e instalar localmente, né? Agora não, você tem várias, inclusive outros concorrentes do próprio Google que também fazem a mesma coisa, né? Você consegue usar remotamente e tudo via sistemas web, né? Então, assim, esse é o mundo que a gente vive e esse é o mundo que a gente vai aprender a programar, né? Então, é isso aí. Então, diante de todos esses conceitos que a gente acabou de discutir, né, vocês devem imaginar, então, como que eu faço isso? Como é que eu construo uma aplicação web, né? Então, tem N maneiras e inúmeras tecnologias para você trabalhar com isso, né? Você pode literalmente escolher a linguagem de programação que você quiser, vai existir um framework web para ela. Então, é muito improvável que não tenha, tá? Só algum caso, acho que muito específico, mas até hoje, tudo que eu vi, existe uma maneira de se programar uma aplicação web, né? Se não existir, você pode ir lá e implementar na mão um socket e fazer isso funcionar, tá? Mas enfim, o que a gente vai trabalhar aqui são coisas que já são voltadas ao desenvolvimento web, são tecnologias que já têm esse perfil, então vai ser muito mais tranquilo, porque as coisas já estão bem avançadas, né? Você não vai precisar reinventar a roda, né? Mas para a gente saber um pouco mais sobre esse mundo, né, as aplicações web elas podem ter diferentes configurações. Eu vou citar algumas aqui só a título de exemplo, né? A gente pode ter, por exemplo, uma única aplicação que ela atua como todas as pontas necessárias para fazer ela funcionar na web. Então vamos pensar no monolito, né? Uma arquitetura monolítica. Eu tenho lá uma única aplicação com um único servidor, que ele é responsável pelo banco de dados, ele é responsável por fazer o processamento do back-end, ele é responsável por renderizar as páginas que o cliente vai ver lá no navegador. Então ele é responsável por tudo. Ele é um único monolito, uma única aplicação que você vai desenvolvendo e você como programador vai construindo todas as partes dela, seja front-end, back-end, tudo na mesma aplicação. Então, isso é um modelo bastante comum e é um modelo que funciona bem para uma grande quantidade de cenários, né? Quando você trata de aplicações que escalam muito mais, que crescem muito, talvez um único servidor não dê conta. Então, aí você precisa começar a pensar em quebrar essa aplicação em vários servidores para que um processe uma parte dos clientes, outro processe outra parte, ou um servidor dedicado a uma tarefa, outro servidor dedicado a outra, enfim, né? Nesse sentido, você começa a pensar já em arquiteturas um pouco mais distribuídas, como microserviços, por exemplo, né? Então você teria isolamento de diversos serviços que juntos eles compõem uma aplicação, né? E isso tem as suas vantagens e tem suas desvantagens, né? A desvantagem é que a complexidade aumenta bastante para você gerenciar tudo isso. A vantagem é que você consegue escalar isso do dia para a noite, né? Então você consegue ir lá e subir automaticamente novos servidores e novos serviços para aguentar uma carga muito maior de clientes literalmente do dia para a noite. Então, se a tua aplicação hoje está com 10 mil usuários e amanhã tem 100 mil, com esse tipo de modelo você conseguiria fazer. Lá numa arquitetura monolítica, por exemplo, você teria que aumentar o tamanho daquele único servidor, né? E isso nem sempre é viável, nem fisicamente, nem monetariamente, né? Às vezes simplesmente não dá para fazer, né? Em alguns casos dá, né? Quando você precisa subir a escala gradativamente é possível, né? Mas enfim, arquiteturas diferentes, modelos de construção de aplicação diferentes. Tem alguns modelos que vem se falando muito recentemente, né? Por exemplo, o serverless, que é um modelo sem servidor. Então, você nem chega a ter o teu servidor rodando. Você simplesmente programa a tua aplicação usando ferramentas que permitem ela trabalhar distribuída. Então, se não tiver nenhum cliente acessando agora, a tua aplicação ela nem existe. Ela está lá, né, hospedada na nuvem, mas não tem nenhum nodo processando ela. Então, ela não está lá viva, digamos assim. A partir do momento que um cliente acessa, algum servidor da nuvem vai carregar teu código e deixar ela em execução. Se naquele instante começou a vir mais clientes, mais, ele vai replicando isso e vai fazendo a escala automática. Então é um modelo bastante interessante, né? Só que você depende de uma nuvem de servidores que faça isso, né? De alguma empresa ou alguma cloud dedicada a isso, né? Então, assim, é um modelo completamente diferente, né? Nós temos ainda alguns outros modelos
que são similares, por exemplo, ao microserviço, só que não é necessariamente microserviços. Às vezes você simplesmente separa a tua aplicação em duas, né? Uma para processar a parte de back-end, outra para processar a parte de front-end, né? Então você deixa uma parte da carga de processamento para o teu cliente, que é o navegador web, processar, né? Então, normalmente SPAs ou coisas nesse sentido que você vai entregar os dados para o cliente e o cliente vai desenhar as páginas, montar os botões ali e tudo mais, né? Enquanto que o servidor fica responsável por outras tarefas mais críticas, como acesso ao banco de dados, autenticação e tudo mais. Então você pode separar isso daí. Então são vários modelos que você pode usar para construir, tá? Isso vem muito de encontro ao tipo de aplicação que você está fazendo, né? Então eu vou citar alguns modelos aqui, né? Já contrastando com isso que eu acabei de comentar. Se eu estiver programando um sistema web normal, vamos dizer que seja um portal imobiliário ou algo nesse sentido, eu posso construir uma aplicação full stack, né, como se fosse um monolito, que ela mesma vai ter lá seu banco de dados, ela vai ter toda a parte de back-end, os controladores e tudo, e ela mesma vai renderizar as páginas para quando o cliente acessar o URL, entregar um HTML para que o browser possa renderizar, né? Então, uma aplicação full stack ali que ela se gerencia e faz tudo, né? Então, fica tudo na mesma aplicação, né? Poderia ter uma aplicação separada. Eu posso ter, por exemplo, um tipo de aplicação que normalmente é utilizado para aplicativos móveis, lá para Android, iOS, onde você tem o cliente totalmente isolado, né? Então o cliente nem importa em que tecnologia ele foi feito, se ele foi para Android, para iOS ou para qualquer outra coisa, né? E o teu servidor atua apenas como uma API, né? Então apenas processando dados e respondendo às tuas requisições. Ele não é responsável por desenhar páginas nem nada disso, né? Então, um modelo completamente diferente. Você tem uma API isolada, trabalhando para servir clientes que trabalham isolados também e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive, eles podem ser escritos, programados em tecnologias diferentes, tá? Voltando um pouco para a questão das aplicações full stack ali que fazem tudo, a gente tem ainda mais algumas variantes no meio ali, né? Então, a gente pode pensar em uma aplicação que ela vai lá receber uma requisição, vai buscar um dado do banco de dados, vai processar e montar um HTML bonitinho, processado, com estilização, CSS, tudo, entregar para o cliente. Então ela fez uma renderização do lado do servidor. Ela montou a página para que o cliente só exiba, tá? Isso server-side rendering. Então você tem uma aplicação renderizada do lado do servidor, né? Uma aplicação que o servidor faz tudo e entrega aquilo mastigadinho. Você pode ter também o oposto disso. Uma aplicação client-side rendering, então, que vai ser renderizada pelo cliente. O que muda? O teu servidor processa menos coisas. Ele processa os dados, busca no banco de dados, coleta tudo o que precisa e entrega as estruturas para que o cliente desenhe a página. Então, por exemplo, algumas tecnologias como React, Vue.js, Angular, eles trabalham dessa forma. Você faz a renderização do lado do cliente, na maioria das vezes. Dá para renderizar isso do lado do servidor também? Dá, né? Mas elas nasceram como tecnologias para desenhar interfaces do lado do cliente, né? Então, você separa um pouco a carga, né? Você tem o servidor, processa um pouco e o cliente processa um pouco. Fica um pouco dividido o teu desenvolvimento, né? Existem vantagens e desvantagens de tudo isso, né? Mas tudo depende do cenário que você está aplicando, né? Do que você quer fazer, né? Se você tem um servidor só que ele é bastante poderoso e tudo mais, poderia estar renderizando tudo lá do servidor? Sim. Isso ficaria seguro? Com certeza, porque está tudo lá do servidor, você controla tudo. Ou outros cenários que você quer hospedar em serviços diferentes, talvez, né? O teu back-end está em um lugar, o teu front-end está sendo distribuído como um SPA, uma página estática, alguma coisa nesse sentido, né? Então, várias formas de trabalhar, só para vocês saberem um pouco sobre todo esse ambiente aí. Dito isso, pessoal, então vocês já imaginaram que nós temos aí um bocado de trabalho para construir uma aplicação web, né? Primeiro eu tenho que saber exatamente o que eu quero fazer, que tipo de arquitetura eu vou seguir, enfim, né? Mas vocês devem imaginar que o ferramental para se fazer isso não é muito simples, né? Porque eu tenho que tratar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que garantir que eu conecto num banco de dados. Pode ser um MySQL, pode ser um Postgres, pode ser um SQLite, pode ser um MongoDB, um relacional, não relacional, enfim, né?
Eu preciso ter recursos para trabalhar com serviços externos. Eu preciso mandar e-mails. Eu preciso gerenciar filas para fazer execução de jobs em background, tarefas que são muito pesadas. Você vai lá e dispara ela, o servidor fica processando, sei lá, compactando uma pasta do Google Drive, uma pasta muito grande, que dali a pouco ele vai te mandar uma notificação, ó, pode baixar, né? Então ele fica processando em background. Que mais? Acesso ao banco, e-mail, jobs, coisas nesse sentido, né? Eu preciso ter recursos para renderizar páginas bonitas ali para o meu cliente, então eu tenho que ter acesso a bibliotecas CSS, tecnologias diferentes para renderizar páginas mais estilizadas, né? Eu preciso ter, às vezes, acesso a conexão em tempo real com sockets e tudo mais para que o cliente tenha notificações do que está acontecendo, né, em tempo real, sem precisar ficar recarregando a página, dando F5 lá, né? Então, assim, é uma série de coisas que você tem que se preocupar quando você está trabalhando com aplicações web, né? E você já deve imaginar que construir tudo isso na mão, do zero, é trabalho demais, né? E definitivamente é, tá? São casos muito específicos que você vai ter que escrever código na mão para começar uma aplicação do zero sem usar nenhuma biblioteca nem nada, tá? Quando você começa a agregar várias bibliotecas, classes, estruturas, serviços e tal, para construir uma aplicação, muitas vezes você vai encontrar alguns pacotes completos, entre aspas, né? Alguns pacotes completos que te entregam uma base que já tem tudo aquilo, né? Isso, pessoal, é um framework. O framework, então, ele traz esse conjunto de recursos que a maioria dos desenvolvedores usa, né? E que a comunidade entende que aquilo é útil para muitas pessoas. Então, eles vão lá e agrupam uma série de ferramentas e recursos para que você possa trabalhar de uma forma um pouco mais fácil e mais acelerada no início da construção da tua aplicação, tá? Então, o framework ele serve de base para você criar a tua aplicação. Ele nem sempre vai ser o cenário ideal. Ele nem sempre vai trazer tudo o que você precisa. Você vai ter que, como eu comentei, construir a tua aplicação usando o framework como base. Muitas vezes você vai ter que até modificar alguma coisa ou outra, reconfigurar o framework de um jeito para ele trabalhar de um jeito diferente e tal. Depende do que você vai fazer. Ele é um guia, ele te traz uma série de ferramentas para você não precisar ficar dando martelada no seco ali, começando do zero, né? Então ele vai te servir de base. E isso para nós aqui, né, principalmente nessa disciplina, é sensacional porque vocês vão ver que a gente consegue ter acesso a tudo isso que eu falei, bancos de dados diferentes, envio de e-mails, filas, estilização de páginas, jobs, seja lá o que for, você consegue ter tudo isso num único pacote, né? Então, independente da tecnologia que você escolha trabalhar no futuro, né? Pode ser a que a gente vai ver nessa disciplina, pode ser alguma outra, pode ser uma versão nova dessa mesma tecnologia, tal. Você vai ver que os conceitos que você precisa para trabalhar com framework, eles não mudam muito, tá? Então, aqui, adiantando um pouco para você, a gente vai estudar o framework usando o Laravel como nosso objeto de estudos. O Laravel é um framework PHP. Então, a gente vai programar em PHP usando o framework Laravel. Mas vocês vão observar que muitos dos conceitos que você vai ver aqui são iguais lá no Rails, que se programa em Ruby, são iguais lá no Adonis, que se programa em TypeScript, são muito parecidos com o que você vai ver lá no Spring Boot do Java, conceitos de roteamento, de controllers e tal. Você vai ver que existe muita similaridade, porque independente da tecnologia que você queira trabalhar, as comunidades de todas essas tecnologias, elas já avançaram isso há décadas, né? Então, elas foram resolvendo problemas, resolvendo, e construíram os frameworks de uma maneira que eles funcionam bem para a maioria dos cenários, sem precisar fazer muitas alterações, né? Só baixa o framework e começa a desenvolver a tua aplicação, né? E vocês vão ver que muitos desses, até os comandos são bem parecidos. Você vai pegar um framework completamente diferente, de uma linguagem completamente diferente, você vai ver, poxa, eu já trabalhei com roteamento e eu sei que eu preciso criar uma rota GET, uma rota POST. Você só vai ter que entender a sintaxe daquele framework, porque o conceito você já sabe, né? Então, ele se replica. E isso vale para futuro também, né? As tecnologias se atualizam, tudo se atualiza, né? Mas você vai ver que a maioria das coisas que você aprender aqui, você vai aplicar por muito tempo,
tá? Porque existe um padrão a ser seguido e as coisas, embora elas evoluam, a tecnologia melhore, os conceitos ficam, né? Então você tem que entender como trabalhar com o framework, o que dá para fazer com ele, o que não dá, o que é melhor, o que é mais adequado, o que não é, né? Mas que isso com certeza vai te ajudar a desenvolver aplicações de um jeito mais rápido e mais seguro, tá? Porque o framework ele é testado, né? Então ele vem evoluindo ano após ano e eventualmente surge alguma falha de segurança, alguma coisa, a comunidade vai lá e corrige, né? Então as chances de você criar uma aplicação que vai estar vulnerável, elas diminuem, né? Não digo que elas são zero, né? Porque o programador tem que estar sempre esperto e cuidando do que ele faz, né? Porque o pessoal está ali para tentar hackear a tua aplicação, infelizmente, né? Mas se você seguir as diretrizes e tomar esses cuidados, manter sempre atualizado, as chances de você ter problemas sempre diminuem, tá? Beleza? Então, pessoal, comentei bastante coisa aqui sobre toda a estrutura de desenvolvimento web, todo esse contexto aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando aí pelos meios de comunicação da disciplina, né? E nos módulos seguintes a gente vai iniciar o nosso estudo com o framework Laravel e abordar uma série de conceitos que eu considero importantes aí para o desenvolvimento de aplicações, tá? Algumas situações mais específicas para isso ou para aquilo, outras mais gerais, né? Mas vocês vão ver que essa disciplina vai ser bastante proveitosa. Espero que vocês saiam daqui com uma boa bagagem, pelo menos sabendo por onde começar quando forem construir uma aplicação web. Tá joia, pessoal? Deixo o meu muito obrigado por enquanto aqui e desejo que vocês aproveitem bastante essa disciplina. Valeu!